Pessoal, nós estamos iniciando agora mais uma aula de inglês, né? Sejam todos bem-vindos. Nós, infelizmente, voltamos ainda da forma remota, né? Por questões de segurança, a gente não pode ainda ter aulas físicas. Porém, eu creio que dessa vez vai ser um pouco mais fácil, né? Porque no primeiro semestre foi algo novo, foi algo assim muito rápido, né? Que nós tivemos que mudar para esse método. Então, eu creio que a dificuldade maior já tenha passado. Eu creio que agora a gente volta mais maduro, a gente volta mais acostumado às aulas online. Né, nós pedimos assim que vocês tenham perseverança, que vocês continuem assistindo aos vídeos, assistam o vídeo todo, que vocês continuem respondendo as atividades de vocês, porque caso não aconteça, vocês irão perder um ano, né? E será um ano de prejuízo para a vida escolar de vocês, né? Então a gente já chegamos até aqui, então vamos continuar, não vamos desistir não. Certo? Essa aula de vocês é destinada para os alunos de terceira série. Hoje nós vamos falar a respeito de conditional, nós vamos falar de futuro, por isso tem aí a palavrinha future. Eu vou colocar aqui a canetinha, que é para nós acompanharmos. Deixa eu ver se aparece o laserzinho. Apareceu, certo? Vamos falar de conditional. Conditional são palavrinhas auxiliares que nós vamos usar pertinho do verbo, e aí essa palavrinha vai levar o verbo para o futuro, como é o caso que nós vamos ver hoje, vai levá-lo para o passado e vai colocá-lo no presente, certo? Cada conditional vai ter uma função diferente. Hoje nós iremos falar a respeito do future, que é futuro. Não é difícil não, a aula é bem facinho, não é nem um bicho de 7 cabeças, se eu não me recordo são 4, 5 slides, então é rapidinho, tenham paciência, assistam o vídeo com calma. Sim, aí aqui nós temos future, como eu já falei, é futuro, e aí o verbo auxiliar, o conditional que nós iremos usar para o futuro é will. É o mesmo nome lá do Will Smith, né? Só que o Will Smith, o ator, é Will porque é uma abreviação de William, né? Que é o nome dele. Porém, o Will que nós estamos falando é o Will verbo auxiliar que vai ser utilizado para colocar o verbo principal no futuro. Sempre que tiver o will na frase, a gente vai entender que é o tempo verbal daquela frase é futuro. Aí eu trouxe aqui uma frase que é conhecida de todo mundo, que todo mundo sabe o significado dela, que é para nós começarmos a partir dela. Tem aqui I, que é eu, I speak English. Quem nunca ouviu essa frase? I speak English. Eu falo, speak é falar, né? Inglês. Eu falo inglês. Tá aqui a frase e o tempo dessa frase é presente. Eu falo inglês. Porém, quando eu uso o will, que é o verbo auxiliar do futuro, eu vou estar colocando essa frase no futuro, certo? I will speak English. I will speak English. Eu falarei inglês, certo? O verbo falar, com o uso do will aqui pertinho dele, vai para o futuro, certo? Aí a gente traduz assim, eu falo inglês. Aí vocês podem dizer assim, professor, e qual é o significado de will? Não tem um significado, ele só tem uma função, que é colocar o verbo no futuro, certo? Quando eu vou traduzir, eu não tenho um significado para dar para o will, porque, como eu já falei, ele não tem. Ele só tem função, que é colocar o verbo no futuro. Speak é falar, quando eu uso o will, vai ficar falará no futuro, certo? É desse jeito. I will speak English. I will work tomorrow morning. Work é o verbo trabalhar, não está escrito aqui, gente, é outro exemplo. I will work tomorrow morning. Eu trabalharei tomorrow, amanhã, morning, de manhã. Eu trabalharei amanhã de manhã, certo? Quer dizer, toda vez que eu uso essa partículazinha, o verbo que vai vir depois, certo? Vai estar no futuro. Olha só, a outra frase aqui. I will not stop to study. I will not stop to study. Eu
Stop é o verbo parar. Study é estudar. I will not stop to study. Eu will not. Como tem o not, é negativo. Então, eu não pararei de estudar. Eu não pararei de estudar. Eu não vou parar de estudar. É futuro e é um futuro negativo porque tem a presença do not, né? Toda vez que tem not, a frase fica negativa. Por exemplo, aqui, I will speak English. I will speak English. Se eu colocasse o not aqui, ó, I will not speak English, ficaria, eu não falarei inglês, certo? É uma frase no futuro, porém negativa. Aí, pessoal, eu posso usar will not quando a frase for negativa, ou eu posso juntar esse will com o not, que fica want. O significado é o mesmo, é o futuro, só que negativo, e aí contraído, que eu já até falei isso aqui para vocês em sala de aula, porque em inglês é muito normal se juntar duas palavras, que é para tornar a língua mais rápida, mais fluente. Nós fazemos isso também na nossa língua quando nós falamos por isso. São duas palavras separadas, mas na hora da fala nós falamos por isso, como se fosse só uma palavra. É o mesmo que acontece com will not. Will not eu posso juntar e virar want. I won't stop to study. Pessoal, perdão pela fogueteria. Fogueteria, deve estar acontecendo alguma coisa aí na rua, alguma questão política, o pessoal está soltando foguete demais e está atrapalhando aqui o áudio, eu sei, perdão. Sim, vamos voltar. I won't stop to study. Alguém consegue traduzir sozinho? I won't stop to study. Eu não pararei, né? Stop, nós vimos que é parar. Eu não pararei de quê? De estudar. Desse jeito aí, vocês não vão parar de estudar, vocês vão continuar, vão terminar o ano, em nome de Jesus. Próximo slide. Olhem só, uma imagem aí futurista, né? A gente vê aqui o negócio voando, futuro, da ideia de futuro. Cars, carros, will fly. Alguém sabe o que quer dizer o verbo fly? Fly, que vem lá de butterfly. Fly é voar, viu? Cars will fly in the future. Alguém consegue traduzir? Olha só, quando eu uso o will, eu vou colocar o verbo voar no futuro. Voar no futuro fica voará, né? Ou voarão, porque aqui é carros. Carros voarão no futuro. E aí, vocês acreditam que um dia os carros chegarão a voar? Ideias do futuro, né? Como estamos falando do futuro, nós usamos o will para colocar o verbinho lá no futuro. Pessoal, isso aqui torna a língua muito mais fácil, né? Que eu não tenho que conjugar. Eles voarão, eu voarei. Não tem que conjugar, eu só coloco o will e o verbo vai para o futuro, automaticamente, sem precisar conjugar, sem precisar me preocupar com que forma vai ser o verbo se eu mudar o sujeito, se eu mudar a pessoa. Né? Isso torna o inglês bem mais fácil. Então, nós vimos o conditional will, que coloca o verbo no futuro. Aí, nós vamos ver agora outro conditional, que é o would. O would, ele também vai colocar o verbo no futuro. Ele vai colocar o verbo no futuro do pretérito. Vixe, professora, futuro do pretérito, faz tanto tempo que eu estudei isso, nem lembro mais o que é isso. Olha só, o futuro do pretérito é o verbo no futuro quando ele tem a terminação ia. Olha só, ainda agora nós falamos que a gente botava o will e aí o verbo ia para o futuro, né? Nós colocamos o would e o verbo vai ter essa terminação ia. Olha só. I would speak English. I would speak English. Eu, speak é falar. Se eu coloco ia, falaria, né? Então, I would speak English. Eu falaria inglês.
eu falaria inglês, certo? Então, todas as vezes que eu colocar would, o verbo vai ter essa terminação aqui, ia. Outra, he would eat. Eat é o verbo comer. Então, se eu colocar ia em comer, vai ficar comeria. He would eat all this food. Ele comeria toda essa comida, certo? Então, quando eu coloco would, o verbo tem essa terminação ia. Difícil? Só ter atenção. E era só isso. Os conditionals, eles são mais, porém hoje, para a aula não ficar muito grande, para não ficar muita coisa na cabeça, muita informação na cabeça de vocês, nós vamos ver, nós vimos o will, que bota o verbo no futuro, e o would, que faz com que o verbo termine em ia. Falaria, comeria, sorriria. E aí a gente tem uma atividade. Na verdade, são duas questões. Essa aqui é a primeira. Vocês estão vendo essa imagem aqui? Past. Past não é um xingamento, é passado. E do outro lado, future, futuro. E a pessoa pulando aqui, ó, saindo do passado e indo para o futuro. Aí tem uma perguntinha sobre essa imagem aqui. What will? Will, que é lá o conditional, que vai colocar o verbo no futuro. What will you do in the future? Professor, o que é isso, professor? Você está me xingando. Que frase é essa? Tá aqui a tradução, ó. O que você fará, né? O verbo do é o verbo fazer. E aí, quando eu coloco will, ele vai para o futuro. Então, o que você fará no futuro? Quando você dá esse salto aqui, do passado para o futuro, o que você fará? Quais são os seus planos? Aí bem aqui embaixo ainda explico, mencione 2 planos seus para o futuro, né? Então, o que você fará no futuro? É para você colocar 2 planos, 2 projetos seus para o futuro. É claro que a gente vai tentar escrever isso em inglês, que é para poder usar o will. I will travel in the future. Eu viajarei no futuro. I will study in the university. Eu irei estudar na universidade. Não sei. Quais são os planos de vocês? Mencione 2 planos. Professor, eu sei dizer em português, mas eu não sei dizer em inglês. Use o Google Tradutor para ajudar vocês com o vocabulário, ok? Certo? Tentem. Dúvidas, fale com para que a gente tire as dúvidas. Aí eu falei para vocês que eram 2 perguntinhas. A primeira é aquela: What will you do in the future? O que você fará no futuro? Aí você vai lá mencionar 2 planos seus, escrever em inglês, ok? E o outro, vocês irão usar o would. What would you do if you won in the lottery? Uau! O que você faria? O do é o verbo fazer, eu usei o would, vai terminar em ia, né? O que você faria se você ganhasse na loteria? Uau! O que você faria se você ganhasse na loteria? E aí, o que vocês fariam com esse tantão de dinheiro aí se vocês ganhassem na loteria? Mencione pelo menos 2 coisas. E é claro que nós também vamos tentar escrever em inglês. Usem o Google Tradutor para ajudá-los com o vocabulário. Se eu ganhasse na loteria, o que eu faria? Ah, eu sei. O que eu faria? I would travel abroad. Eu viajaria para o exterior. Faria uma viagem assim, chegando até no Japão, indo para Jerusalém, que é o sonho da minha vida, conhecer Jerusalém. Acho que eu faria isso. E vocês? O que vocês fariam se vocês ganhassem na loteria? Digam para mim em inglês, em English. Então é isso, pessoal. Nossa aula foi curtinha, como eu falei para vocês. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, estou disponível no WhatsApp. Vocês podem falar comigo, certo?
podem usar também todas as ferramentas que vocês tenham, Google Tradutor ou qualquer outro dicionário. Se você tiver um dicionário em casa também você pode usar, certo? Nós precisamos fazer um esforçozinho maior agora, já que nós não estamos na sala de aula, né? Então retirem aí uma horinha, 2 horinhas do dia de vocês para que vocês possam responder as atividades de vocês. E aí, de novo, se vocês tiverem dúvidas, eu estarei no WhatsApp, certo? Tchau, tchau, até a próxima aula. Essa aula provavelmente eu consiga postá-la só amanhã no sábado, porque eu leva um bom tempo para o slide ser convertido em vídeo. Caso eu consiga, caso dê tempo, eu ainda posto hoje, sexta-feira. Porém, se não der tempo, amanhã, no sábado, eu posto pela manhã. E aí vocês me entregarão na sexta-feira da semana que vem. Beleza? Procurem fazer a atividade de vocês para que não aconteça o que aconteceu no primeiro semestre, de ficar acumulando um monte de atividade, um monte de gente não conseguiu entregar porque se embananou, certo? Então, tentem colocar em dias para que vocês não fiquem aperreados com tanta atividade para fazer, certo? Então é isso. Tchau, tchau. Até sexta-feira que vem.